Bem-vindo, amigos, à Capacitação com Filmes. Ela é uma proposta do Instituto Humana, que utiliza cenas e mensagens de filmes que retratam fatos reais. Ela é um instrumento pedagógico de amadurecimento de ideias e posturas importantes para o trabalho social. Neste momento, você já deve ter assistido ao primeiro filme indicado pela capacitação, que é o Patch Adams, O Amor é Contagioso. E nós vamos então começar a discutir algumas cenas do filme. A primeira cena que eu gostaria de discutir com você é a cena que mostra o colega de quarto de Patch, quando ele estava ainda no manicômio, amedrontado com os esquilos. A partir daquela situação, que primeiro incomoda Patch, ele faz uma experiência transformadora, porque as atitudes de Patch são determinantes para que ele tomasse a decisão de sair do manicômio do hospício e mudar de vida. A relação que ele estabelece com o seu colega é impactante para ele. A partir daí eu gostaria de questionar vocês. Você concorda que essa relação foi determinante desse processo de descoberta de Patch, de sua vocação? Segundo, o que será que acontece nesse momento com Patch? A primeira coisa que é importante que você perceba é que para estabelecer uma relação de ajuda, você precisa se preparar para essa relação. Por quê? O despreparo na relação de ajuda é uma fonte de grandes erros e problemas. Agora, é essencial que você entenda o que é isso, porque muitas pessoas confundem o que é estar preparado. Primeiro, é essencial que você perceba que não é necessário uma formação universitária ou títulos. Se eles existirem, que bom, eles podem sim qualificar o processo. Mas antes de tudo, a relação de ajuda, ou seja, ajudar, é um dom. Só depois é uma técnica. É preciso então avaliar se você tem esse dom, se você está disposto a desenvolver esse dom da ajuda com as pessoas. E aí sim, a técnica existe para ajudar, para qualificar e não para possibilitar a relação de ajuda. Por isso, falar de relação de ajuda é falar primeiro do autoconhecimento. Ou seja, paradoxalmente, apesar do que dispara a relação de ajuda é a percepção do outro, que demanda essa ajuda, para que essa relação ocorra, é essencial a percepção do eu, o autoconhecimento, para perceber o seu dom, os seus desafios, desenvolver esses dons e buscar a técnica para aí sim estabelecer uma relação frutuosa de ajuda. Nós vamos agora para outra cena do filme Patch Adams. Depois que Patch tem a experiência com o colega do quarto, ele decide ir conversar com o médico responsável pelo hospital psiquiátrico. Você se lembra o que acontece na cena? Lembra-se de como o médico estabelece a relação com o paciente? Porque esta cena é muito importante para nós discutirmos um pouquinho algumas questões ligadas à relação de ajuda. Porque existe um mito na relação de ajuda, em que diz que é essencial manter uma distância entre os dois que estabelecem essa relação, no caso ali, médico e paciente. Você já pensou nisso? Como é que você se posiciona diante dessa realidade, entendendo que o distanciamento é importante ou não? Porque existem muitas correntes. Uma corrente vai dizer que sim, o distanciamento ele é importante, porque os laços de amizade, de afeto e de carinho, eles são perigosos nessa relação. Porém, existe uma outra corrente, a corrente que nós defendemos e que o filme defende, que a relação entre aqueles que estão buscando essa proposta da ajuda, ela não só é benéfica, mas ela é essencial. Porque é somente a partir desta relação de carinho, de afeto,
de aproximação é que se constrói a ajuda. Essa corrente vai dizer que a ajuda não é algo externo à relação, não é algo que o médico, naquele caso, poderia levar, porque ela é construída na relação e ela é específica para aquela relação. Uma outra relação de ajuda tem que começar uma outra construção desse processo de ajuda. E por isso, então, os laços, ou melhor, a aproximação, o vínculo entre, no caso ali, médico e paciente, ou entre as pessoas que estabelecem a relação de ajuda, é determinante, não só para qualificar, mas para possibilitar que a ajuda ocorra. Essa ajuda, que é construída primeiro na relação entre quem está buscando propiciar ajuda e quem naquele momento a demanda, essa ajuda, se for positiva, ou seja, se ela conseguir produzir um processo de desenvolvimento na pessoa, será, no segundo momento, construída pela própria pessoa que demandou a ajuda no primeiro momento. Ou seja, quanto mais desenvolvida ela for a partir da relação, mais ela poderá construir por si só essa ajuda que demandava. Ao longo de muitas outras cenas, o filme apresenta vários exemplos de relações de ajuda que Pat estabelece com pacientes, com companheiros do seu curso. É importante perceber que a atitude de Pat influencia não somente os pacientes, aquelas pessoas que ele estava se posicionando para ajudar, mas influencia também os seus companheiros, porque Pat, ao conseguir estabelecer uma relação de ajuda, provoca, estimula esses seus companheiros a perceberem a importância dos laços na relação. Porque um grande diferencial que o filme discute é a questão da importância do vínculo como ponte para construir a ajuda. Exemplo, nós temos a cena do safari, quando Pat permite que um paciente que vivia uma situação de dor e que se posicionava de forma brava, ranzinza, permite que ele se despeça da vida de uma forma lúdica. Ele consegue acessar a pessoa através do safari. Outra cena bonita que mostra essa questão do acesso é a piscina de macarrão, quando uma idosa, paciente, estava com o seu tratamento interrompido e Pat consegue então acessá-la através da dinâmica da piscina do macarrão, e que ele percebe isso ao dialogar com ela e ao perceber que esta ação seria importante dentro da história da vida dela. Então, a questão central que essas cenas mostram é que para estabelecer uma relação de ajuda eu preciso acessar a pessoa. E acessar não significa concordar com os valores, com a história, os posicionamentos, ou até com o comportamento daquela pessoa. Mas você precisa respeitar esses valores e essas posturas e compreender. Então veja, há uma diferença entre concordar e compreender. Para estabelecer uma relação de ajuda com uma pessoa, você não precisa abandonar os seus valores, as suas experiências, o seu comportamento, não é isso. Mas você precisa sim perceber o outro, respeitar o outro e compreendê-lo. Com isso você consegue acessá-lo. E esse acesso, esse vínculo, essa ponte, eles são determinantes nesse processo da construção da relação de ajuda. É isso que esse conjunto de cenas aponta. Bom, meus amigos,
Nós apresentamos até esse momento, nesse subtema, alguns recortes do filme Patch Adams. Mas é importante que você perceba que no e-book que acompanha o material, você tem a citação de diversas outras cenas do filme que são importantíssimas na discussão da construção de relações de ajuda. Então eu convido você a assistir essas cenas e a discutir os questionamentos que nós apontamos a partir de cada cena. Bons estudos!